Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 11. Quem esteve conosco no domingo passado, participando do culto, vai se lembrar que nós tivemos, não é isso, Adilson? Pregamos aqui no capítulo 3 de Atos, nos versos de 1 a 10, que trata da cura de um coxo, de um deficiente físico, de um homem aleijado, com um problema seríssimo, e que ele não podia se locomover, precisava de alguém para ajudá-lo. E ele foi colocado à porta do templo para pedir esmolas. Pedro e João passavam, ele pediu esmola, e ele não tinha a esmola propriamente, mas deu algo mais importante para ele. Em nome de Jesus, ordenou que ele ficasse de pé. E assim aconteceu. E agora nós vamos, dando prosseguimento a essa história, essa narrativa, nós vamos ver aqui os versos de 11 até o verso 26. Diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Vamos orar ao Senhor? Senhor amado,
nós te louvamos, Senhor, e nós exaltamos o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos conscientes de que nada merecemos do Senhor, mas temos sido alvos da tua bondade, da tua graça. E nesta hora, Pai, quando temos a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, o desejo do nosso coração, ó Deus, é sermos edificados, é sermos alimentados por esta palavra. Por isso rogamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, que se apiede de cada um de nós, Senhor, e nos ajude a compreender, a receber, a guardar no nosso coração a tua palavra, porque dela nós dependemos, para que tenhamos uma vida abençoada, Senhor. O desejo do nosso coração é viver para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Mas tu conheces a cada um de nós, o Senhor sabe das nossas lutas, das nossas deficiências, o Senhor sabe das nossas limitações e dos nossos pecados. Por isso pedimos ao Senhor que pela ação do teu Espírito Santo, o Senhor fale a cada um de nós nesta noite, nos alimentando com a tua palavra bendita. Oramos no nome amado do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada, eu e o reverendo Noaci estávamos numa visita a uma família muito querida, a uns irmãos muito queridos. Foi um encontro marcado, eu diria até por muito saudosismo. Eu, Faustino Júnior, Kemuel, Vanessa, e eu louvei a Deus por aquele encontro nosso, providencial também para a minha vida. Nós ali conversamos bastante, trocamos muitas ideias e lembramos de fatos marcantes da história da igreja, e de forma mais específica, na história da igreja presbiteriana, ali ainda na Praça da Alegria. E eu guardei com muito carinho aquela história que foi trazida a nós, do ocorrido em 1991, naquele retiro, lá no Castelinho. A Vanessa ainda era muito jovem, a mãe e os pais não permitiam que ela ficasse o tempo todo, mas ali estava o grupo da igreja num retiro, e um tempo difícil para a igreja estava sem um pastor, e naquele retiro teve um servo do Senhor, um pastor, que ali esteve pregando a palavra de Deus. E aquela pregação assim veio dos céus ao coração daquelas pessoas que ali estavam, e sem que se tivesse pensando nisso, sem que houvesse algo premeditado, algo pensado, algo planejado, alguma coisa surpreendente aconteceu, né? Houve um mover de Deus no coração daqueles jovens, daquelas pessoas que estavam ali, e eles sentiram uma necessidade imensa de gastarem mais tempo em oração, e se encontravam orando, e o grupo foi aumentando, e isso contagiou muitos jovens que estavam no retiro, e outros irmãos também, eu creio, que não tiveram a oportunidade de estar ali, foram assim, tocados por aquilo que estava acontecendo. Enquanto os irmãos estavam compartilhando conosco essa história, e eu me lembrei que também, à época, pastor ainda na igreja presbiteriana do Cruzeiro do Anil, estávamos num retiro, e era um culto à noite, e depois estava marcada uma social, e houve uma situação, um problema, um jovem estava indignado por conta de algumas situações, ele achou de dar uma palavra, pediu para dar um testemunho, e na verdade não foi um testemunho, mas foi um testemunho, né? Mais queixa do que outra coisa. E ficou todo mundo sem saber o que fazer, eu tive que falar logo em seguida, e demos umas orientações, falamos, oramos, mas Deus estava trabalhando naquele dia, no meio do povo, e logo em seguida, abrir espaço para que as pessoas pudessem falar, e se tinha alguém brigado que pudesse se reconciliar. Para minha surpresa,
várias pessoas voluntariamente se manifestaram, jovens levantavam a mão e diziam: olha, eu queria a palavra, pastor, eu queria pedir perdão para fulano de tal. Eu estava muito chateado com ele, muito triste, aconteceu algo que me desagradou, mas eu quero te abraçar, eu quero pedir perdão. A outra pessoa vinha em lágrimas de lá, abraçava, reconciliação, e foram pipocando várias situações, problemas, pessoas que disseram: olha, eu estava aqui, não havia entendido ainda o que Deus tinha para mim, mas eu quero nesse momento que os irmãos me perdoem, e eu estou aqui querendo ser abençoado pelo meu Senhor também. E foi uma noite memorável aquela. Eu lembro-me que eu estava assim, em pé, acompanhando os testemunhos, e um jovem que não acompanhou tudo o que estava acontecendo, e ele chegou, muito amigo meu, sentou-se bem próximo a mim, estranhou tudo aquilo, ele olhou para mim e disse: o que está acontecendo aqui? O que é isso? Eu só bati no ombro dele assim: te senta, fica quieto e veja o que está acontecendo, te acalma um pouco. E Deus trouxe uma paz tão grande naquela noite, àquele grupo, e logo em seguida, um outro jovem disse: pastor, eu acho que nós tínhamos marcado uma social, mas diante do exposto, do que aconteceu, eu acho que a gente não tem mais um clima para fazer uma social. Aí eu disse: não, muito pelo contrário. Agora que nós podemos nos alegrar, agora que nós podemos brincar, agora que nós podemos realmente estar juntos nesse momento de comunhão, porque o Senhor aparou arestas, haviam problemas no nosso meio, e Deus então abençoou de uma maneira extraordinária. Em síntese, como alguém já dissera para mim há um tempo atrás, um colega meu querido, o reverendo Ilmar, nós fomos contemporâneos no seminário, ele disse assim: Antônio, não é saudosismo, mas eu acho que nós vivemos um tempo de avivamento, sem saber que era um tempo de avivamento. Foi um tempo onde o Senhor despertou muitas vocações ao ministério pastoral. Homens que inclusive, já tinham uma profissão, já tinham uma formação, estavam trabalhando já, mas que abandonaram tudo, largaram tudo para ir ao seminário, para receber a instrução, para poder, então, estar preparados para o exercício do ministério pastoral. Foi um tempo grandioso. E tudo isso como consequência da palavra de Deus. A palavra do Senhor, a fiel pregação da palavra do Evangelho, ela move corações e ela promove o crescimento da igreja. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui. Eu falei ainda há pouco que o enredo desse contexto aqui foi exatamente a cura de um coxo, de um homem que, além de deficiente físico, porque não podia caminhar, ele dependia de outras pessoas para transportá-lo e colocá-lo à porta formosa do templo. Era alguém que também era carente, era alguém que esmolava, era alguém que vivia com as suas mãos estendidas para receber trocados, migalhas, para a sua própria manutenção. E ele vê passar Pedro e João, e ele estende a mão pedindo também alguma coisa. E ele esperava, tudo o que ele esperava naquele encontro era receber tão somente alguns trocados. Esse era o grande sonho, esse era o desejo dele, esse era o pedido dele. E ele esperava que exatamente isso acontecesse naquele momento. Pedro e João, movidos pelo Espírito de Deus, olham para aquele homem e dizem: olha, nem prata, nem ouro nós temos, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Levanta-te. E a Bíblia diz que aquele homem, de um salto, se colocou de pé. Aquele homem que antes estendia as suas mãos para pedir esmolas, agora as estende para os céus para adorar o Senhor. Ele saiu da porta do templo e ele agora entra com Pedro e João no templo para cultuar a Deus. Ele estava tão grato, mas tão cheio de gratidão a Deus por aquilo que havia acontecido com ele, que ele agora disse: eu quero estar onde esses homens de Deus estão. Eu não quero mais ficar perto do templo, eu não quero mais ficar à porta do templo. Eu quero estar dentro, onde o nome do Senhor é exaltado, onde a palavra do Senhor é anunciada,
onde o povo se curva diante de Deus, cultua a Deus. Eu quero estar com essa gente. Esse era o desejo daquele homem. E agora, prosseguindo na narrativa, verso 11 começa dizendo: apegando-se ele a Pedro e João, o ex-coxo, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, isto é, do que havia acontecido com aquele homem, com a cura milagrosa que fora operado na vida dele e pela transformação significativa que ocorreu, agora multidões, pessoas se ajuntam e passam a observar aquilo. E o texto diz: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, percebam a cena. Um homem coxo, pede esmola, algo maravilhoso acontece com ele, ele se põe de pé, reconhece que aquilo foi algo divino, algo da parte de Deus, ele sai da porta do templo, ele entra no templo e agora ele quer acompanhar Pedro e João, ele quer estar onde aqueles homens de Deus estão. Mas ali havia uma multidão e aquelas pessoas, diz o texto, ficaram atônitas porque não compreenderam exatamente o que estava acontecendo. Apenas sabiam que algo muito estranho havia acontecido. Que uma pessoa deficiente, alguém que não podia se locomover sozinho e que esmolava, agora estava saltitando de alegria. Ele não estava mais na mesma condição. E aquilo para aquela gente era algo assim, extraordinário. Era algo inexplicável, era algo completamente diferente. E por isso eles estavam atônitos. Agora, pasmem. As pessoas que ficaram atônitas, elas eram moradoras de Jerusalém. Isto é, eram pessoas que sabiam, já tinham ouvido falar de Jesus. Eram pessoas que sabiam que milagres que aconteceram no passado tão próximo, que Jesus havia abençoado a vida de muita gente, de que muitas curas, muitos milagres, muitos sinais haviam sido operados pelo Senhor. Mas parece que tudo aquilo que acontecera cairia no esquecimento. Eles não lembravam mais. E eles não estavam mais atentos de que aquilo ali era uma verdadeira manifestação da parte de Deus. O interessante é que Pedro, ele mais uma vez, ele se coloca diante daquelas pessoas. Exatamente como ele fizera antes, por ocasião da descida do Espírito Santo, que está registrado aqui no capítulo 2, também de Atos, quando aqueles discípulos foram confundidos com homens e mulheres que estavam embriagados. E Pedro se levanta para explicar exatamente o ocorrido. E ele fala, e ele prega, e ao final, algo em torno de 3.000 pessoas são alcançadas pelo Senhor. 3.000 pessoas foram batizadas, 3.000 pessoas tiveram as suas vidas transformadas, simplesmente porque um homem simples, rude, mas cheio do Espírito Santo, abriu a sua boca diante de uma multidão incrédula, e ele prega, e ele fala, e ele expõe aquelas verdades. 3.000 pessoas se convertem. Agora, mais uma vez, é Pedro, diante de um novo cenário, diante de uma nova realidade, a cura de um homem, e exatamente pela maneira com que aquelas pessoas reagiram, até mesmo atribuindo a Pedro e João o ocorrido.
E ele se vê agora na obrigação de justificar, de explicar aquilo, para dizer a eles: não, vocês estão confundindo tudo. Não fomos nós, eu e João, que fizemos alguma coisa. Mas o que foi operado foi em nome de Jesus. E agora Pedro, mais uma vez, abre os seus lábios. O seu coração, creio eu, inflamado, cheio do Espírito Santo de Deus. Consciente, absolutamente consciente de tudo aquilo que havia acontecido. E ele então abre a boca e começa a falar. Ele começa a pregar. Ele começa a fazer uma exposição para aquela gente do que realmente tinha acontecido. E a gente depois, lá na frente, vai ver que a igreja, ela altera o número de membros. Se até aquele momento havia 3.000 pessoas, nós vamos ver mais na frente que o número cresceu então para 5.000 pessoas. Mais 2.000 pessoas se entregaram a Jesus. Mais pessoas, homens e mulheres, foram impactados pela mensagem que eles ouviram. O que nós temos aqui, nessa porção que nós lemos, é o chamado, que está chamado aqui na própria Bíblia, de o discurso de Pedro no templo. O discurso de Pedro no templo. E nós chegamos a uma conclusão muito simples, ao afirmar que é pela fiel pregação do Evangelho, que Deus move o coração humano e promove crescimento da igreja. É pela fiel exposição da palavra. É pela pregação fiel e ardorosa do Evangelho de Cristo Jesus, que Deus vai estar movendo corações. E Deus vai estar promovendo o crescimento da sua igreja. É isso que nos apresenta Lucas ao escrever Atos. Escrevendo para Teófilo, mostrando para ele que Jesus não estava mais com eles. Jesus tinha sido assunto aos céus, mas o Espírito Santo tinha descido. Eles não estavam sozinhos e a obra iniciada por Jesus, ela estava continuando e Deus estava levantando homens e mulheres para, no seu nome, na autoridade do Espírito, pregarem esse mesmo Evangelho. E nós vamos ver então o crescimento extraordinário da igreja. A igreja do Senhor se expandindo em muitos lugares, porque Deus havia levantado pessoas para fielmente pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, a olhar para essa passagem, entender que verdadeiramente é pela fiel pregação do Evangelho que Deus move o coração humano e também pela pregação do Evangelho que Ele promove o crescimento da igreja. Agora surge uma pergunta aqui. Foi a pergunta que eu fiz para o texto. E a pergunta que eu fiz quando eu estava estudando essa passagem. Eu disse, bem, eu já sei que Pedro pregou. E eu já sei que aquela quantidade de convertidos que vão aparecer lá na frente, não foi propriamente pela cura do coxo. Aquilo foi apenas um meio que o Senhor usou. Mas foi pela pregação, foram pelas palavras proferidas por Pedro, que houve aquele grande mover e aquele grande crescimento da igreja. Mas a pergunta que não queria calar, e que eu, olhando para o texto, estava fazendo, era, na verdade, do que trata a fiel pregação do Evangelho? A gente fala sobre pregação, mas do que trata, na verdade, a fiel pregação do Evangelho? Nós vamos encontrar aqui estas respostas. Em primeiro lugar, a fiel pregação do Evangelho, pelo que Pedro fez aqui. E você pode olhar, eu vou citar as passagens, você pode confirmar. Ela trata da pessoa e da obra de Cristo.
trata da pessoa e da obra de Cristo. A pregação de Pedro, ela foi cristocêntrica. Cristo estava no centro da mensagem. Não era uma pregação antropocêntrica. E esse é o grande perigo que nós corremos enquanto pregadores do Evangelho. É de apresentar uma mensagem de caráter, de natureza antropocêntrica, o homem no centro. E por isso, muitas vezes, há quantos pregadores por aí que não se transformam em verdadeiros coaches, em simplesmente dizendo aquilo que as pessoas tantas vezes querem ouvir, não aquilo que elas, na verdade, precisam ouvir. Pedro não fugiu desse propósito. Ele tinha como princípio fundante da sua argumentação a Cristo Jesus. Era Cristo que ele estava apresentando. Ele queria falar sobre aquele fato, o que tinha acontecido na vida daquele homem deficiente. O que tinha acontecido foi algo movido exatamente pelo Senhor, porque foi em nome de Jesus que aquilo acontecera. Se você observar, nessa mesma porção, volte os seus olhos para o verso de número 13. Olha o verso de número 13. Olha o que o Pedro vai dizer aí. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então vejam que aí claramente ele vai dizer, olha, ele foi glorificado pelo Pai, isto é, também ele foi enviado pelo Pai. Foi o Senhor, o próprio Deus, o Criador, que enviou o seu Filho, e glorificou o seu Filho. Ele está apresentando Jesus, ele está falando de Jesus, aquele que fora morto, exatamente por aquelas pessoas que estavam agora estupefatas com tudo aquilo que tinha acontecido. No verso 15, ele vai dizer que esse Jesus que operou aquele milagre, ele era o autor da vida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, além de ser enviado e glorificado pelo Pai, ele apresenta Jesus como o autor da vida. No verso 16, ele vai dizer, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ele apresenta a Jesus agora aí como o restaurador, como aquele cujo poder permite de agir soberanamente na vida de quem ele quiser agir, para fazer coisas extraordinariamente belas, coisas impossíveis aos olhos dos homens. Ele apresenta Jesus não como aquele que simplesmente sofreu e foi pregado na cruz e quem sabe, ali mesmo ficou e foi sepultado. Ele vai mostrar um Cristo vivo, que operou no passado, durante o seu ministério terreno, mas que continuava operando do mesmo jeito, restaurando vidas. Jesus Cristo é apresentado, portanto, como um grande restaurador de vidas. No verso 18, ele diz assim, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ele vai mostrar aqui que esse que é o glorificado pelo Pai, esse que é o autor da vida, esse que é o restaurador de vidas, é este que sofreu para cumprir os propósitos estabelecidos pelo Pai. E ele mostra mais, nos versos 22 a 24, que esse mesmo Jesus, a quem ele estava agora falando e anunciando, não é nenhuma novidade, porque ele fora anunciado no passado mais distante pelos profetas. Ele estava lembrando o seu próprio povo,
É como se Pedro estivesse numa igreja, reunido, lembrando seus irmãos, falando a eles: vocês estão esquecidos? Vocês não se lembram do que falaram os profetas? Que o Messias haveria de vir, que ele haveria de padecer, de que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria. Vocês se esqueceram de tudo isso? Então vejam que a mensagem de Pedro, a pregação de Pedro, trata da pessoa, não somente da pessoa, do caráter, mas trata da obra de Cristo Jesus. De um lado ele diz: esse que é o glorificado, esse que é o autor da vida, ele é o restaurador de vidas. É esse para o qual não há impossíveis. É esse que fez com que cegos pudessem enxergar, com que surdos pudessem ouvir, que mudos pudessem falar, que possessos fossem libertos, e que homens pecadores e mulheres pecadoras se transformassem em instrumentos em suas mãos para a propagação do Evangelho, como foi o caso da mulher de Samaria. Então Pedro está, de uma forma, eu diria, muito cheio do Espírito de Deus naquele momento, por conta do que acontecera na vida daquele homem, que levou muita gente a ficar extasiado com aquilo, sem entender o que estava acontecendo. Pedro vai dizer: o que aconteceu foi porque Jesus Cristo agiu na vida deste homem. Foi em nome do Senhor que nós fizemos isso. Não foi o nosso nome. Ele tem toda a autoridade foi dada a ele. Ele é o enviado do Pai, ele foi glorificado pelo Pai, ele é o autor da vida, ele é o restaurador de vidas. Ele cumpre os propósitos eternos do Senhor. Olhando ainda de forma mais detida para esse sermão de Pedro, a gente vai ver que esse sermão não trata apenas da pessoa e da obra de Cristo, mas seguindo as palavras proferidas por ele nesse discurso, nós vamos ver que uma fiel pregação do Evangelho, além de tratar da pessoa e obra de Cristo, ela trata também da real condição humana. O Evangelho revela a nós quem nós somos. Por isso que as pessoas lá fora, elas rejeitam o Evangelho. Porque elas vão ser confrontadas com uma triste realidade. Realidade de que elas estão completamente distantes de Deus. De que elas, distantes de Deus, não estarão eternamente com Ele. A realidade de que o pecado tomou conta das pessoas e que elas estão verdadeiramente mortas nos seus delitos e pecados. Pedro vai falar da condição do ser humano, e essa foi uma parte muito dura no sermão dele. É aquela parte que a gente, quando vem ao púlpito para pregar, a gente tem dificuldade muitas vezes. Porque tudo que a gente não quer quando está pregando é ofender ninguém. O Evangelho não foi feito para ofender pessoas, mas para levar esperança, para falar a verdade, para abrir os olhos, para que as pessoas tenham seus olhos abertos para a sua própria condição. Então Pedro agora, ele, depois de falar, ou nesse contexto em que ele fala de quem era Jesus, da obra e da própria vida de Jesus, da pessoa de Jesus, ele vai falar acerca da condição humana, da condição das pessoas que o ouviam. Olhem o verso 13 mais uma vez. Olha o que ele diz aí. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Agora, olha o que ele diz. O que ele vai dizer aí? A quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido saltá-lo. Está dizendo, olha a condição de vocês. Vocês foram responsáveis pela morte de Jesus. Foi por causa da decisão de vocês também aí. Vocês são moralmente irresponsáveis, embora isso já havia sido determinado por Deus que haveria de acontecer. Mas ele morreu pelos nossos pecados.
E esse Jesus que pregou amor e que fez tanto bem às pessoas, ele foi negado e ele foi traído. Vocês o negaram. Vocês viraram o rosto a ele. Vocês não quiseram ouvir falar dele. E vocês o trocaram por um criminoso. Vocês fizeram isso. E Pedro estava agora, de forma muito clara, falando estas coisas. No verso 14 ele continua dizendo: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. O que Pedro está dizendo? Que um homem sem Deus, ele faz escolhas erradas. Ele não consegue perceber a beleza do Evangelho. Ele prefere 1000 vezes estar numa litorânea da vida, numa folia que termina muitas vezes em tragédia, em doença, em problemas sérios, do que estar junto com o povo de Deus, se alegrando na presença do Senhor. Há uma troca muito clara. Convide pessoas para vir à igreja no próximo domingo. Tente trazer os seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, e diga para eles: olha, o culto foi maravilhoso, eu quero te convidar para estar domingo comigo na igreja. Não tem coisa melhor do que isso, estar na presença do Senhor. Eles vão dizer: pelo amor de Deus, é pré-carnaval, filho, nós estamos aí com uma equipe, com uma turma muito boa. Não, eles trocam. O rei dos reis por um rei da folia. Pedro é muito claro. Verso 15, ele continua dizendo: dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E no verso 17, ele vai dizer: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, isto é, por falta de conhecimento. Vocês fizeram isso por ignorância, porque vocês não sabem, não conhecem verdadeiramente quem é este, a quem vocês trocaram. Vocês não conhecem a esse a quem vocês zombaram. Vocês não conhecem este a quem vocês traíram. Vocês não conhecem esse a quem vocês permitiram que fosse crucificado. Se vocês tivessem noção, a mínima noção de quem era esse que subiu à cruz e ali foi pregado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, vocês não fariam isso. Essa mensagem foi muito dura, porque ela afirma a real condição humana. E essa é uma mensagem que tem que ser pregada nos nossos dias, porque nós vivemos uma época onde as pessoas, de alguma maneira, elas acreditam que de alguma forma elas conseguem ter um acesso a Deus sem que se entreguem a Jesus. E nós precisamos ser confrontados com a nossa própria condição. Porque nós, irmãos, muitas vezes, mesmo sendo crentes, mesmo participando de cultos, muitas vezes no dia a dia da nossa vida, nós estamos trocando a Jesus por outro tipo de coisa na nossa vida. Muitas vezes nós estamos traindo, negando ao Senhor, como Pedro negou. Eu não o conheço, disse ele, não sei quem ele é. Mas você estava com ele. Você está falando parecido com ele. Não, eu não. Vocês estão fazendo confusão, não tem nada a ver com ele. Muitas vezes nós negamos a Cristo quando nós não assumimos um estilo de vida verdadeiramente cristão. Quando temos vergonha ou medo de nos apresentar como homens e mulheres de Deus no ambiente onde nós estamos. De dizer para as pessoas por que nós não praticamos certas coisas, ou por que não compartilhamos determinados modelos de vida. Porque pertencemos ao Senhor. Porque alguma coisa grandiosa aconteceu no nosso coração. Porque essas coisas que estão sendo oferecidas lá fora, elas já não nos fascinam, elas não nos atraem. E hoje eu dizia isso na nossa classe de discipulado, dizia: olha, eu tive alegria de nascer dentro da igreja, vamos assim dizer. Minha mãe me levando para a igreja, meu tio, meu avô,
Mas foi só na minha juventude que eu pude entender a minha verdadeira condição. Eu achava que pelo fato de estar na igreja, eu era diferente dos meus colegas no colégio. Eles se reuniam e faziam coisas assim estranhas e erradas. E eu dizia, eu não sou daquele jeito, porque eu aceitei Jesus, porque eu sou crente. Mas um dia eu vi um sermão onde o pastor dizia, não foi você que foi ao Senhor, foi Ele que veio a você e transformou a tua vida. E se o Senhor não tivesse feito isso, essa transformação na tua vida, você estaria junto com os teus colegas lá, aprontando tudo aquilo que eles aprontam no final de semana. Você teria muitas histórias para contar, exatamente iguais às histórias deles. E aquilo me humilhou. E eu fui para casa pensativo. Eu fui para casa com aquela mensagem na cabeça, eu dizia, meu Deus, eu amo o meu Senhor porque Ele me amou primeiro. Se Deus não tivesse me amado, se Ele não tivesse vindo a mim, transformado o meu coração, eu estaria perdido. Eu estaria em qualquer outro lugar da vida. Mas foi pela graça que a minha condição foi mudada. A minha vida foi transformada, não porque eu seja melhor do que alguém, ou porque tenha méritos. Pelo contrário, eu tenho deméritos. Não sou melhor do que ninguém. Mas foi a graça do Senhor em mim, no meu coração, que transformou-me de uma forma completa e definitiva, fazendo de mim uma nova criatura. Mas nós precisamos ser confrontados com a nossa própria condição, porque nós somos assim. E ainda hoje, irmãos, nós temos que entender que, embora salvos, perdoados, mas ainda pecadores. E lutamos dia após dia para ter uma vida íntegra aos olhos do Senhor, porque o inimigo conhece o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe exatamente das nossas fragilidades. Ele conhece cada um de nós. E Ele busca de todas as formas nos atingir. Não por conta de nós mesmos, porque ao nos atingir, ao atingir o povo de Deus, Ele quer macular a imagem de Jesus. E olha o que o mundo faz. Exatamente isso. E nós precisamos estar atentos. E dizer, Senhor, eu entendo verdadeiramente a minha condição. Eu sei quem eu sou, Senhor. Eu antes vivia como aquele coxo, dependendo das esmolas. E eu ficava feliz quando um valor maior caía na minha mão. E o mundo lá fora vive exatamente assim. As pessoas lá fora estão com a mão estendida, esperando migalhas que vão acontecer no carnaval. Momentos de euforia, de uma suposta alegria, mas que não é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria está no coração daquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Então aqui a gente vê que essa mensagem de Pedro, ela trata não só da pessoa e da obra de Cristo, mas ela trata também da real condição humana. Pedro mostra quem são aquelas pessoas. É uma radiografia. Vocês são assim. Vocês se esqueceram. Vocês são filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês são herdeiros das promessas. Conosco, convosco, com vocês, Deus estabeleceu uma aliança. Mas a natureza de vocês é pecaminosa. Vocês rejeitaram a Jesus. Pedro estava se dirigindo aos seus próprios irmãos na fé. E por fim, podemos afirmar que essa pregação de Pedro, a pregação de Pedro que tratou não somente da pessoa e obra de Cristo, que tratou não somente da real condição humana, ela trata também daquilo que Deus requer de cada um de nós, filhos seus. Observe o verso 19, o que ele vai dizer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Observe que a mensagem de Pedro, ela se desloca agora de um cenário mais duro, de confrontação com aquelas pessoas, no que diz respeito à sua própria natureza, a natureza deles, e por aquilo que eles haviam feito. Agora há um deslocamento. E ele vai desembocar agora na oferta de perdão. Porque o mesmo Senhor
que denuncia, que apresenta a nós, que nos confronta com os nossos pecados, é aquele que nos oferece a oportunidade de termos a nossa vida transformada, propondo para nós, nos admoestando a nos arrependermos e nos convertermos. O arrependimento significa exatamente essa mudança completa. Arrependimento não é remorso. No remorso nós choramos, mas voltamos a fazer tudo de novo, do mesmo jeito. O arrependimento é uma decisão de não fazer mais aquilo, de reconhecer o erro, de dizer, eu pequei, é verdade, Senhor, eu sou culpado, eu errei, mas eu estou arrependido, eu quero voltar para o Senhor. E ele fala de arrependimento e conversão nada mais é do que mudança de direção, Você está caminhando numa direção e crê que esse é o melhor caminho. E agora os seus olhos são abertos e você percebe que esse caminho vai te levar à morte. Agora você diz, eu não quero esse, eu quero outro caminho. É o caminho que o Senhor Jesus me propõe. Ele é apertado, ele é estreito, são poucas pessoas que vão por ele, mas esse é o caminho que leva à vida eterna, e esse é o caminho que eu quero para a minha vida. Pedro estava ali, naquele momento, não só para denunciar os pecados cometidos, não só para denunciar a condição daquelas pessoas, condição de pecado, não somente para falar da pessoa e da obra de Cristo, mas diante dessas duas realidades, propor àquela gente que se arrependessem. A situação de vocês é feia, o quadro de vocês é feio, mas eu tenho uma novidade, eu tenho algo maravilhoso. Se arrependam e se convertam. Sabe para quê? Para ser cancelados os vossos pecados. Eu estava lendo um autor que ele jogou luz nessa expressão, cancelados, e ele disse, olha, é como aquele professor que dá aula e ele enche o quadro. Ele escreve. Naquele tempo ainda era quadro negro com giz. O professor saiu escrevendo. E eu tive alguns professores assim. E eu gostava desse tipo de professor. Professor que o quadro está limpinho, ele começa falando de alguma coisa, anota o nome lá, depois ele bota outro nome, coloca uma data, vai fazendo seta. Quando termina o quadro, está imundo, todo sujo. Você olha, está tudo aparentemente bagunçado. Mas tem um sentido. Quem está acompanhando sabe o raciocínio dele. Aí ele diz assim, olha, é como se esse professor agora chegasse com um apagador, apagasse tudo que estava ali, não tem mais nada no quadro. É isso que Jesus faz para um arrependido, para alguém que verdadeiramente se arrepende, para alguém que deseja mudança, para este que é impactado pela mensagem do Evangelho. Ele cancela os pecados. E o pecado de um homem é que o leva à morte. É o pecado de um homem que o leva para o afastamento de Deus. Mas no momento que esse pecado é cancelado, é apagado, que a dívida, o escrito de dívida é pago, agora você pode respirar tranquilo e dizer, oh Deus, que alívio, muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque agora eu tenho certeza da minha salvação, porque o Senhor pagou um alto preço para que eu pudesse estar na tua presença, Senhor. Pedro estava então agora na parte conclusiva da sua mensagem, levando exatamente uma palavra de esperança àquela gente. O quadro está feio, mas ele pode mudar. A situação para vocês está triste aos olhos de Deus, mas Deus pode mudar completamente essa história. Basta se arrependerem e crerem. Essa palavra, irmãos, esse sermão, lembrem disso, não foi proferido para incrédulos, não foi proferido para assírios, para babilônios, para filisteus. Esse foi um sermão que Pedro pregou para os seus irmãos, mensagem de arrependimento para o próprio povo de Deus. O que eu quero dizer com isso?
é que todos nós precisamos ser impactados também com uma mensagem que mostre a nós quem nós somos, ou que não somos tão bonzinhos quanto pensamos, mas que em Cristo nós temos a nossa vida transformada. Se voltarmos sinceramente a Ele, com o coração compungido, contrito, reconhecido de que somos pecadores, que temos entristecido ao nosso Deus, podemos ter a nossa vida transformada, irmãos. O Senhor pode nos tirar de uma vida cristã medíocre muitas vezes, triste, sair do marasmo, e por ter uma vida cheia de graça, cheia do Espírito, passamos a não só compreender as verdades eternas, mas passamos a amá-las de todo o coração, e passamos a vivenciá-las com alegria, porque agora as nossas vidas verdadeiramente estão nas mãos do Senhor. Pedro levou essa mensagem. Se você continuar lendo o capítulo 4, lá na frente você vai ver o que aconteceu. Quantas pessoas foram alcançadas por essa mensagem? Quantas pessoas foram alcançadas? A minha oração, meus irmãos, é que Deus abençoe cada um de nós. É que Deus nos ajude para que a cada dia mais tenhamos a humildade de nos olhar no espelho e reconhecer os nossos próprios erros, os nossos pecados, clamarmos ao Senhor, pedimos a Deus que use de misericórdia para nós, porque esse mesmo Deus que nos confronta com os nossos pecados é o mesmo que nos dá a oportunidade de mudança. E assim como Ele alcançou a vida daquele coxo, transformando-o completamente, fazendo dele um verdadeiro adorador, Deus pode fazer isso com cada um de nós. Que a sua bênção, a sua graça sejam derramadas de forma abundante sobre as nossas vidas. Amém.